No Bula Legal de hoje, vamos atualizar você sobre assistência farmacêutica remota, PEC da escala 6x1, horário de funcionamento das farmácias, entre outras pautas importantes. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, está no ar mais uma edição do Bula Legal. Fizemos um recesso, mas estamos de volta e para acompanhar tudo o que acontece no Congresso Nacional, na Alerj e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, projetos que impactam a sua farmácia, por isso a gente tem que ficar de olho. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative as notificações para o YouTube entender que nós somos relevantes para você. Participam do programa comigo hoje André Borba, analista político da Arco Advice, Rafael Espinhel, advogado e presidente executivo da ABC Farma. Muito obrigada pela presença de vocês. Vou iniciar o programa com a participação do André, que trata das pautas regionais, Estado do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro. André, obrigada pela sua presença. Muita coisa aconteceu desde o nosso último programa. Tivemos eleições, reorganizações políticas no Rio de Janeiro. Então a gente está aqui esperando as suas novidades. E eu quero começar com o PL 3676, que é desse ano, de 2024, que trata do horário de funcionamento das farmácias em todo o estado do Rio de Janeiro. Fala pra gente o que determina esse projeto e como está o andamento dele nas comissões. Bom, olá a todos. Realmente tivemos muitas movimentações, agora legislativo, realmente só na Assembleia Legislativa, que é o caso desse projeto, que na Câmara Municipal ficou aí em compasso de espera, questão das eleições, enfim. Mas entrando nesse projeto, esse projeto, como você mencionou, foi apresentado esse ano pelo deputado Elton Cristo, do PP. Ele queria a exigência de, no mínimo, 10% das farmácias, cada município, funcionassem ininterruptamente de 8 da manhã às 10 da noite, inclusive em feriados. Como esse projeto ele sempre inicia na Assembleia, né, pela Comissão de Constituição e Justiça, foi para a relatoria do deputado, o decano da Casa Luiz Paulo, e foi considerado prejudicado o projeto, porque já há uma lei anterior que trata sobre o tema. Então, esse projeto foi encaminhado para o arquivo. Ah, entendi. Então hoje a gente encerra o nosso debate sobre ele, certo? Certo. Ótimo. Certíssimo. Bom, temos também o PL 3583, também de 2024, que obriga os estabelecimentos comerciais a possuírem tela no caixa de pagamento de fácil acesso visual ao consumidor. Realmente existem algumas farmácias que quando a gente passa no caixa, a tela do caixa ali, a tela fica virada para quem está lançando os pagamentos, recebendo os pagamentos. A gente não consegue visualizar quais produtos estão sendo lançados. Se por acaso tem um produto duplicado, por exemplo, em muitas farmácias a gente não tem acesso a esse conteúdo que está sendo lançado ali. E tem esse PL que está propondo isso, que é obrigar que todos os estabelecimentos, inclusive farmácias, tenham essa tela voltada para o cliente. Esse PL tem chance de ser aprovado? Como é que está o andamento dele? Então, na verdade, esse PL ele passou pela mesma situação que o anterior, porque já existe uma lei de 2019 falando sobre essa exigibilidade de colocar à disposição, de colocar virado. Se algumas farmácias não estão fazendo isso, ele está descumprindo. Mas que já existe a lei 8462 de 2019, já existe. Até por essa razão que também esse PL foi apresentado pela deputada Gisele Monteiro e na Comissão de Constituição e Justiça também foi aprovado um parecer por unanimidade pela prejudicabilidade. Então esse projeto também encaminhado ao arquivo. Então, no estado do Rio de Janeiro, todas as farmácias são obrigadas a manter o monitor virado para o consumidor durante o pagamento, no check-out, certo? Isso, para que os monitores estejam posicionados de forma visível aos consumidores. A lei trata dessa forma. Entendi, é porque muita gente não sabe, mas eu moro no estado de Minas Gerais. Então, aqui eu desconheço uma norma como essa. Então, realmente, muitas farmácias têm um monitor virado pro caixa e a gente não tem acesso. Mas no Rio de Janeiro, então, você já sabe que tem uma lei que obriga que, se você tem farmácia, você coloque esse monitor de frente para o consumidor, para que o consumidor possa ver a informação.
Ótimo. E aí, por fim, André, com você, porém não menos importante, a gente tem o PL 3757 de 2021, que quer obrigar estabelecimentos comerciais do Estado, inclusive farmácias, a manter exemplar do Código de Defesa do Consumidor na linguagem Braille ou algum dispositivo eletrônico audível, né, para essas pessoas. Que informações você tem sobre esse PL? Bom, esse projeto de lei ele vem avançando dentro da Assembleia, já foi aprovado em algumas comissões. Nesse momento, ela está na quarta de 5 comissões. A Ascoferj até preparou uma nota técnica, falando sobre os ônus que essa proposta pode trazer para o setor, e essa nota técnica já está sendo enviada para o presidente da Comissão, de Economia, Indústria e Comércio, que é o deputado Bruno Boareto, do PL, e que ele é o responsável por distribuir a relatoria ou avocar a relatoria dentro da comissão. Então, a Escoferj já está colocando, já colocando o posicionamento dela para que sejam feitas adaptações, ou, enfim, ou até mesmo pela rejeição do projeto. Então, esse projeto, sim, a gente vai ter que acompanhar, se não vai para o arquivo a curto prazo. Sim, no próximo Bula a gente volta a falar sobre ele. André, obrigada pela sua participação. Fica aqui com a gente ainda e sinta-se à vontade para contribuir com o debate agora com o Rafael Spinel. Rafael, bem-vindo ao Bula novamente. Muito obrigada pela sua presença. E eu quero começar a conversa contigo falando sobre o projeto, sobre o PL 5363 de 2020, que trata da assistência farmacêutica remota. Parece que esse projeto teve alguma movimentação. Queria que você explicasse para a gente em que pé está atualmente esse projeto que trata da assistência farmacêutica remota. Perfeito, Viviane. É um projeto que tramita, como você mencionou, desde 2020 na Câmara dos Deputados. E é interessante que a gente tem hoje, onde ele está, na Comissão de Saúde, duas visões antagônicas com relação ao assunto. Como você mencionou, ele tem por objetivo alterar a Lei 5991, 73, que rege o controle sanitário de produtos farmacêuticos, a fim de permitir que a assistência farmacêutica também seja realizada de forma remota. Lembrando que ele foi um projeto de autoria do deputado Felício Laterça, aí do estado do Rio de Janeiro. E o que acontece? Na Comissão de Saúde, a relatora do projeto, que é a deputada Alice Portugal, ela apresentou o seu parecer pela rejeição do projeto. E qual foi o fundamento que ela se baseou? Ela entende que a presença do farmacêutico de uma maneira remota poderia potencializar os riscos sanitários no uso de medicação, e ela exemplifica a questão da automedicação. Só que há uma deputada também na Comissão de Saúde, que é a deputada aqui do Estado de São Paulo, Adriana Ventura, que apresentou recentemente um voto em separado, divergindo dessa posição. E ela cita pontos e argumentos interessantes para quem nos assiste, para que possam refletir. O primeiro ponto que ela traz, no voto dela, divergindo, é que recentemente a gente teve aprovado uma lei federal, que é a Lei 14.510, que trata da telesaúde. Ela argumenta que, uma vez que já está regulamentada a telesaúde no nosso país, ela traz a reflexão por que ela não pode ser aplicada para o setor, né, para o nosso setor, para os farmacêuticos. Isso é um ponto que ela traz como objeto de discussão e de reflexão. Um outro argumento que ela fala, que acho que também é importante, é o fato de que em muitos locais do nosso país, interior, regiões periféricas, há constatado a ausência, a dificuldade da presença do profissional farmacêutico. Isso, então, poderia ser também, através da tecnologia, utilizado para que você pudesse prover essa assistência, ainda que ela fosse feita de uma forma digital. Ela argumenta também, Viviane, que é um ponto importante, que o projeto ele não vem para afastar a presença física do profissional, mas sim de maneira complementar possibilitar que em determinadas circunstâncias, situações, ela também possa ser realizada de maneira remota. Inclusive, no voto em separado, ela elenca essas possibilidades. A exemplo da falta justificada desse profissional, no caso dele, de folgas concedidas pelo profissional empregador, quando esse profissional ele tem que se ausentar para participação de congressos, seminários, reuniões, ou seja, ela delimita essas possibilidades, possibilitando que se tenha a possibilidade de que haja essa assistência de maneira remota, no qual ela usa o termo técnico que, na minha percepção, é o mais ideal, que é a telesaúde. Esse projeto está
pronto para ser pautado na Comissão de Saúde para enfrentamento para os demais parlamentares. Então, aí vai ter uma discussão, porque a gente tem essas duas visões com relação ao tema. A gente já tem a telemedicina regulamentada, autorizada no Brasil, os médicos já praticam a telemedicina, mas o farmacêutico não pode praticar o atendimento remoto como o médico faz. É isso, né? Esse é o ponto que ela traz. Exatamente. Quando você fala da lei que regulamenta a telesaúde, você possibilitou que nas áreas de saúde você tenha essa assistência feita também de maneira remota. Você mencionou a telemedicina, que é uma das possibilidades. O argumento que ela traz é por que isso não pode também ser estendido para a área do setor varejista farmacêutico. Ok, há o argumento do risco sanitário. Então, vamos entender quais seriam, de fato, esses riscos sanitários e entender se, de fato, há como minimizá-los e até mesmo afastá-los para que você possibilite que essas novas tecnologias também sejam empregadas nessa atividade. Eu acho que tem que ter um pouquinho de boa vontade. Com um pouquinho de boa vontade, esses riscos sanitários podem ser entendidos e minimizados, como você disse. Enfim, vamos acompanhar, Rafael. E aí no próximo programa, né, caso a gente tenha novidades, você traz essas novidades aqui pra gente. Bom, e aí seguindo aqui, um outro projeto que merece a nossa atenção é o PL 111 de 2020, também de Felício Laterça, que altera a lei que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia. E aí, Rafael, eu acho importante a gente relembrar o contexto em que esse PL foi proposto, né? Porque ele foi em 2020, ele é de 2020, para em seguida a gente atualizar as pessoas sobre o andamento desse projeto. Lógico, acho que é super importante. E a gente voltando, trazendo nesse contexto histórico para entender a razão pela qual foi apresentado esse projeto. Havia uma grande discussão, à época, sobre o poder de polícia do Conselho de Farmácia no que tange as suas fiscalizações e a arrecadação que vem em razão das multas aplicadas aos estabelecimentos. Um sentimento do setor empresarial que, de fato, havia um excesso no que tange ao exercício desse poder de polícia e as multas aplicadas às farmácias e drogarias. A partir daí, o então deputado Felício Laterça entendeu por bem apresentar um projeto justamente para que você pudesse fazer uma discussão na Câmara dos Deputados e uma alteração na lei que cria o Conselho de Farmácia, como você mencionou. E o que se propõe esse projeto, Viviane? É fazer uma alteração na Lei Federal 3.820, a fim de que você estabeleça que compete aos conselhos de farmácia exclusivamente a fiscalização do exercício do profissional farmacêutico, afastando esse poder de polícia, essa competência fiscalizatória dos estabelecimentos empresariais. Esse é o principal ponto que trata o projeto de lei. Aí você pode perguntar, mas Rafael, então como ficaria a questão das fiscalizações das farmácias? Elas não teriam mais a fiscalização? O que argumenta o deputado nesse ponto? Ele argumenta que, com relação à fiscalização dos estabelecimentos, conforme a gente até falou anteriormente, estabelecido na Lei 5991 de 73, essa competência, Viviane, ela compete aos órgãos de vigilância sanitária. Portanto, você não teria, nesse caso, um enfraquecimento, até uma vulnerabilidade com relação ao exercício das atividades desses estabelecimentos. Esse é o principal ponto que trata esse projeto, que está atualmente na Comissão de Trabalho. Ele tramita em caráter conclusivo em duas comissões, Comissão de Trabalho e Comissão de Constituição e Justiça. E vale aqui fazer um apontamento muito importante, que na Comissão de Trabalho foi já designado um relator ao projeto de lei, que é o deputado Evair Vieira, do PP do Estado do Espírito Santo, que apresentou um parecer favorável pela aprovação do projeto de lei. Então, aguarda-se agora a colocação desse projeto em pauta na Comissão de Trabalho para que haja uma discussão. Houve já uma tentativa de colocação em pauta, porém, a pedido da deputada Alice Portugal, ele foi retirado. Então, a gente entende que há uma expectativa de que ele tenha, sim, uma discussão na Comissão de Trabalho, mas a discussão, o cerne da discussão do projeto é no que tange a competência de fiscalização do Conselho. Muito bom, vamos acompanhar. E aí a gente teve também movimentações
no PL 2121 de 2011, que dispõe sobre o descarte de medicamentos vencidos nas farmácias. Confesso que quando eu recebi a prévia da pauta, Rafael, eu fiquei confusa, porque esse projeto ele é de 2011, mas em 2020 nós tivemos a publicação de um decreto sobre o tema logística reversa de medicamentos e a logística já está em andamento. A BC Pharma acompanha, participa da comissão que cuida disso. Então eu queria entender por que esse PL ainda está em andamento, se a gente já tem um decreto sobre isso, e o que trata, o que determina esse PL. Perfeito. E vamos aqui fazer um reforço na fala que você fez, Viviane. É um projeto de 2011. E por ser um projeto anterior, né, ao decreto federal que regulamenta a logística reversa de medicamentos, lembrando que o decreto federal 10.388, né, que regulamenta a logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos, né, e o em desuso de uso humano, ele foi publicado em 2020. Então, é um projeto que tramita na Câmara dos Deputados a partir de 2011, passou já por duas comissões, sendo aprovado em duas comissões, e recentemente teve um parecer na Comissão de Meio Ambiente favorável, tá, à sua aprovação, a fim de que haja uma alteração na Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para incluir os medicamentos, né, no rol dos produtos que se devem ter a logística reversa. Mas, de fato, aqui há na nossa percepção, uma desnecessidade da continuidade da tramitação, em razão de já a matéria sido regulamentada via um decreto federal, inclusive submetendo critérios e requisitos a todo o setor, né, empresarial, a todos os elos da cadeia, indústria, atacado, distribuidores, né, e o varejo farmacêutico, atribuindo responsabilidades e que está, como você mencionou, já em operação. Portanto, é um projeto que, no nosso sentir, ele é desnecessário, né, apesar de meritório, tem uma razão da sua existência, mas que pode até mesmo prejudicar ao que está já em plena operação por todo o setor. Então, na nossa concepção, é um projeto que deve ter uma atenção especial pelos parlamentares, porque tem uma norma que regulamenta, inclusive em operação. E a BC Pharma poderia fazer alguma coisa no sentido de tentar o arquivamento desse projeto, por exemplo? Acho que é importante mencionar que não só a BC Pharma, mas todas as entidades que estão atuando no sistema da LogMed, né, que é a logística reversa de medicamentos, elas já externaram posicionamentos, né, contrário ao projeto de lei e trabalhando e dialogando com os atores envolvidos, os parlamentares, a fim de sensibilizá-los com relação ao atual contexto setorial, demonstrando a eles que já, de fato, há uma implementação da logística de medicamentos, inclusive com números bem expressivos no que tange ao descarte de medicamentos, e, por fim, portanto, trazendo a nossa percepção da desnecessidade da continuidade da tramitação do projeto. Bom, então vamos aguardar, realmente não faz sentido. E aí, por fim, temos a PEC que propõe o fim da jornada de trabalho com escala 6x1, que não é um tema específico, né, Rafael, do varejo farma, mas traz, de alguma maneira, impactos para o nosso segmento, e eu queria entender com você quais seriam esses impactos. Perfeito, Vênia. É um projeto, é uma proposta, né, proposta de emenda constitucional apresentada pela deputada Érica Hilton. É um tema bastante sensível, que traz uma necessidade de uma ampla discussão com relação aos reflexos e impactos que ele possa ensejar, lembrando que a questão da proposta ela vai muito além da questão da abolição da escala 6x1, ela também sugere, no texto, a redução da carga horária semanal máxima de 44 horas para 36 horas, registra-se, né, e é importante ressaltar, sem a diminuição salarial, e ela argumenta que isso tem por objetivo preservar tanto o poder de compra como garantir a estabilidade econômica dos trabalhadores. Um ponto que a gente traz a reflexão com relação ao tema, né, não tirando a questão da importância de entender o contexto, né, dos trabalhadores e de que maneira a gente pode discutir isso com relação aos potenciais reflexos.
O primeiro é que quando você fala sobre inviabilização, você quer inviabilizar uma escala que já é realizada pelas farmácias, pelas drogarias e por vários outros setores, um dos efeitos práticos é que você vai ter obrigatoriamente a necessidade de contratação de mais empregados. E qual é o impacto disso? Quando você fala na contratação de mais empregados, em relação às pequenas farmácias de pequeno porte, há um efeito, porque você vai trazer necessariamente a necessidade de um aumento de custo na dinâmica das suas atividades empresariais, e você vai ter que ter um repasse com relação a esse aumento de custo. Isso projeta um aumento de custo nos produtos e no serviço. Estou falando aqui num risco inflacionário. Isso é um ponto que pode acontecer naquelas farmácias que conseguem fazer essa adequação. Lembrando que a gente tem um segmento hoje formado por uma quase de 60% por farmácias de pequeno porte, que terão, de fato, uma dificuldade se isso, de fato, ter uma continuidade com relação ao tema. Um outro aspecto que você pode ter como reflexo é um potencial fomento da informalidade, né? Você pode incentivar e estimular a contratação de profissionais de maneira autônoma ou até mesmo através de uma pejotização. Você sai desse mecanismo do modelo do seletista para ir para um modelo onde você consegue, de certa medida, adequar a sua realidade econômica a fim de poder ter uma viabilidade na continuidade do exercício da sua atividade empresarial. Há outro ponto importante, estudos que demonstram que à medida que você reduz essa dinâmica com relação às jornadas de trabalho, você tem um estímulo ao processo de automação. Ou seja, as empresas elas acabam deixando de contratar para usar outros instrumentos, outras ferramentas. Como, por exemplo, você vai buscar tecnologias para buscar diminuir esse custo que você teria para poder viabilizar o exercício da atividade. Lembra que a gente falou sobre lá atrás, sobre a questão da assistência farmacêutica remota? Talvez isso é um ponto que vai trazer uma discussão se de fato prosperar uma proposta que você exclua esse regime de escala de trabalho, se você terá que então também possibilitar que haja outras formas de você ter essa assistência farmacêutica, a fim de viabilizar o exercício dessa atividade. É um tema que é importante que seja discutido no Congresso Nacional, mas a gente entende também que, além da questão de você trazer, que é por si só muito importante, da exclusão da jornada de trabalho, você também tem que buscar mecanismos e trazer também outras formas de conduzir esse tema para um equilíbrio necessário, onde você possibilite essa viabilização dessa proposta. Ou seja, é necessário discutir a desoneração da folha salarial, principalmente das farmácias de pequeno porte. Quais serão os incentivos fiscais? Quais são os reflexos, os impactos dessa medida com relação à assistência farmacêutica no país? Isso tudo é importante para que você tenha uma convicção de um tema que gera muita repercussão, muito interesse, mas que, do ponto de vista econômico, ele é necessário que tenha uma especial atenção, do ponto de vista social, da saúde do profissional. A gente sabe que ele é relevante, mas há pontos também que precisam ser debatidos e discutidos para que a gente tenha, de fato, um melhor convencimento sobre o tema. Tomara que esses pontos sejam discutidos. Você falou da automação, ainda mais que a gente está numa época de IA, né, de inteligência artificial, a gente tem tantas soluções, né, não é muito complicado substituir o trabalho humano pelo trabalho automatizado, né? Então, realmente, isso é preocupante nesse sentido. Mas ótimo, conta pra gente aqui nos comentários o que você achou das pautas do programa, né? Comente, mande também a sua sugestão, encaminhe esse vídeo para sua rede de contatos, isso é muito importante, deixe o seu like. Quero agradecer ao André. André, obrigada, viu, pela sua participação. Gina, eu que agradeço, estou sempre à disposição. E agradecer ao Rafael também. Rafael, muito obrigada. Eu agradeço, sempre à disposição. Um abraço a todos. Obrigada a você pela companhia. A gente se vê no próximo Bula Legal. Até lá. Tchau, tchau.